Esse é o quadro Tome Nota, com dicas importantes para os alunos que pretendem fazer vestibular agora esse ano ou o Enem. Então, para isso, chamei aqui o professor Douglas Lemos, que é um grande parceiro nosso nessas empreitadas aí, dando dicas para os universitários, para aquele que deseja ser universitário, acerca, Douglas, dos temas mais comuns que podem cair nos vestibulares e no Enem. Esse ano, talvez corrupção esteja muito óbvio, né? O que você tem a nos dizer? O tema da corrupção já não é de hoje, que é atual na história do nosso país, e por isso acreditamos que alguns outros temas podem ser alvo de cobrança de exames, como o Nacional do Ensino Médio e, eventualmente, provas de vestibular, né? Estamos aqui apostando, Rodrigo, no tema conflitos internacionais, em especial a questão da guerra da Síria, né, tendo em vista o quanto que os noticiários têm tratado dessa temática, né? E aí nós escolhemos 3 considerações para apontar aqui, levando em consideração o nosso público, né, quem está nos assistindo, o pessoal que está se preparando para fazer essas avaliações. De forma muito sucinta, são elas. Primeiramente, uma delimitação espaço-temporal. Né, do que a gente está falando quando a gente trata de guerra na Síria, né? Na verdade, a expressão melhor seria guerra na Síria e não guerra da Síria, porque nós temos vários estados envolvidos no conflito. Então, com relação a uma delimitação espaço-temporal, primeiro é necessário localizar do que a gente está falando. A gente está falando de um país localizado no Oriente Médio, que faz fronteira com Líbano, Turquia, Iraque, Jordânia, Israel. Só para avivar a memória, né? Nós temos aquela imagem do menininho na praia, o menino que faleceu tentando chegar a outros países, aquela outra imagem do menino numa ambulância depois dos protestos na cidade de Alepo, né? Que também tomaram os noticiários. Então isso tudo está na mente das pessoas. Imagens muito chocantes. Imagens chocantes, que são flagrantes violações aos direitos humanos, né? Uma segunda consideração que a gente deve ter em mente é a dinâmica interna do conflito. Então, por que esse conflito existe? Nós estamos falando de um governo que está chegando a meio século de existência. Né? Em 1970, o Hafez al-Assad entra no governo na Síria. Nos anos 2000, o seu filho, Bashar al-Assad, assume o governo. E estamos falando de uma república árabe da Síria, mas que é um governo ditatorial. Né? E é exatamente por esta falta de participação popular que em janeiro de 2011 começam os protestos, inicialmente de forma pacífica, e em março do mesmo ano os protestos ganham uma forma violenta, né? Então nós já estamos aí em 6 anos de conflito, e que uma terceira consideração e última aqui, que deixa o conflito ainda mais interessante para nós estudarmos, é a participação das grandes potências no conflito, né? Aí nós temos a Rússia, com o Putin, que apoia o governo da Síria, os Estados Unidos, que especialmente agora depois da mudança para o governo Trump, tem um discurso que ora caminha num sentido, ora no outro. O governo Obama ia contra o governo da Síria, o governo Trump disse que o Estado Islâmico, ou ISIS, né, era o seu principal foco, e não o governo da Síria. Mas depois do atentado com armas químicas ocorrido no mês passado, que também tomou os noticiários, o Trump já muda um pouco o discurso. Então é necessário entender também a participação que essas grandes potências assumem no conflito. Além desse conflito na Síria, uma outra tensão se desenha também naquela região e na Coreia, né, Coreia do Norte, que tem feito alguns testes com armamento nuclear, e mais uma vez os Estados Unidos, né, como sempre, ele intervém, ele participa de alguma maneira, né? E então eu realmente acho que essa discussão da instabilidade política e dos conflitos ali tem um potencial grande de cair alguma dessas avaliações aí de vestibular, de Enem. Que outro assunto, Douglas, a gente poderia falar aqui que poderia ser alvo de tema de Enem ou de outro vestibular? Além do Oriente Médio, que é por si só um chamado barril de pólvora, né, Rodrigo, na área das ciências humanas e sociais aplicadas, alguns temas são recorrentes em provas. Então eu sugeriria um estudo sobre os direitos humanos, sobre direitos de personalidade, a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, que corrupção eu acho que já é um tema batido, né? Mas essas outras questões podem eventualmente ser alvo de questões de vestibular e de Enem. Douglas, como o nosso tempo é curto aqui e o tema
essas temáticas de Enem, de vestibular, elas são bem amplas, eu vou lhe convidar outras vezes aqui para a gente abordar outros temas e tentar contribuir, colaborar com o nosso público nos estudos, no direcionamento dessa aplicação, desses estudos, para facilitar a performance nessas avaliações. Tudo bem? Com certeza, estaremos presentes. E gostaria de mandar um abraço, Rodrigo, para os nossos alunos da graduação em Relações Internacionais, para o pessoal que participou na semana passada do 22º Encontro Nacional dos Estudantes de RI, ocorrido em Goiânia, estivemos lá participando, e fazer o convite para os que tiverem interesse em estudar essas questões. O mundo pede pesquisadores e estudiosos sobre essas temáticas, né? Então, venham estudar RI na UCAM. É isso aí, Douglas. Parabéns, muito obrigado. E o Mundo Universitário fica por aqui. Informação e conhecimento de qualidade na Terceira Via e na Universidade Cândido Mendes. Assista aos programas anteriores em nosso site e nas redes sociais. Até a próxima!